Será que somos todos parentes? Será que a gente consegue voltar na nossa linha genealógica e achar um descendente em comum a todas as pessoas da Terra? Meu nome é Igor Alcântara, Dobry Den, e este é mais um Teorema de Segunda. Vamos fazer uma conta aqui muito simples. Quantos ancestrais você tem? Vamos pensar bem. Você tem um pai e uma mãe, você tem 4 avós, você tem 8 bisavós, você tem 16 trisavós. Enfim, em 4 gerações você tem 30 antecedentes, você tem 30 ancestrais. Se a gente for ali a mais ou menos 2.000 e poucos anos atrás, 2.400 anos atrás, mais ou menos, o que a gente poderia colocar ali como 40 gerações no passado, se você fazer uma continha simples de 2 elevado a 40, porque basicamente a cada escala, a cada nível que você sobe na sua árvore genealógica, você dobra a quantidade de ancestrais que você tem. Então, colocando ali 2 elevado a 40, a gente teria um número acima de 1 trilhão de ancestrais que cada um de nós teria. Só que 1 trilhão de pessoas é muito mais do que todas as pessoas somadas que já viveram na Terra. Se você pegar todas as pessoas que já viveram na Terra desde quando a gente tem a espécie humana, que começou há 200 mil anos atrás, você tem um número de mais ou menos de 107 bilhões de pessoas. 1 trilhão é muito mais do que isso e a gente está voltando apenas 40 gerações. A gente não está voltando ainda mais no tempo até o início da espécie humana. Então as contas aqui, nesse sentido, não batem, tem uma coisa estranha, né? Para você ter uma ideia, esse é um número, por exemplo, superior também à quantidade de estrelas na Via Láctea, que está em torno de 100 bilhões. É mais de 10 vezes maior do que a quantidade de estrelas da Via Láctea. E, como eu falei, a espécie Homo sapiens, ela existe mais ou menos ali há uns 200 mil anos. Ela começou há 200 mil anos atrás. E isso dá o equivalente a 7.000 gerações. Então você imagina que o número 2 elevado a 7.000 dá um número incrivelmente maior do que esse. Então, seguindo essa matemática lógica, tem alguma coisa estranha aqui. E onde é que estão essa parte perdida nessa equação? Existe uma coisa que a gente não dá muito valor, mas que tem uma importância fundamental nesse aspecto, que é o seguinte: existem muitos, e no passado era muito mais ainda, casamentos entre membros da mesma família. Então você tem, por exemplo, a própria Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip, eles são primos. O Albert Einstein, a segunda esposa dele, era prima de primeiro grau dele. O Edgar Allan Poe também se casou com uma prima, ou teve relacionamento com uma prima. O Charles Darwin, enfim, tem várias pessoas, né? Então esse casamento entre membros da mesma família acaba reduzindo, claro, por questões óbvias, a quantidade acaba reduzindo a quantidade de ancestrais que a gente tem. Então, por conta disso, o número de ancestrais nossos é bem menor. Só que essa matemática, então, simples que eu estava aplicando não é o suficiente. Então, usando uma matemática mais avançada, estatística, dinâmica de populações, genética, enfim, agenda de shows do Mr. Catra, etc., a gente consegue, então, saber que nós temos sim um antepassado em comum, ou seja, uma pessoa que viveu no passado em que ela tem parte do DNA dela, ela deixou descendentes em cada uma das pessoas que está hoje habitando a Terra, ou seja, todos nós somos parentes, primos, sei lá, de 50º grau, sei lá quanto, dessa pessoa. E essa pessoa viveu há mais ou menos 3.000 anos atrás. E é muito interessante que esse nosso ancestral em comum não está há 200 mil anos atrás. Ele está muito mais recente, é coisa de 3.000 anos atrás apenas. Como isso é possível? Será que a espécie Homo sapiens surgiu em apenas um local? Será que a gente tem de fato um casal Homo sapiens ou um ser Homo sapiens e ele deu origem a todas as pessoas que estão aqui? Não. Acredita-se que em diversos pontos, principalmente ali da África, e especificamente na região central da África, é onde surgiu as espécies mais avançadas hominídeas, como por exemplo o neandertal, de quem a gente tem alguma parte do DNA, especialmente os povos do norte da Europa, e claro também o Homo sapiens, Homo florensis, que por exemplo é uma espécie que existiu até poucos mil anos atrás, ele coexistiu com as primeiras civilizações da Terra, e hoje em dia nós somos a única espécie hominídea existente. Então o Homo sapiens surgiu em diferentes regiões, só que desses apenas uma delas
sobreviveu ao ponto de deixar descendentes até a nossa geração. E é por isso que a gente consegue, um dos motivos, que a gente consegue, através de análise de DNA, chegar a uma parte considerável do DNA que a gente consegue rastrear de volta a essa mesma região central da África, alguém que viveu ali há 3.000 anos, que deixou seus descendentes e que povoou o resto da Terra, enfim, que somos todos nós. Houve uma pequena descomunicação nesse período, durante o período em que haviam alguns povos hominídeos que migraram para as Américas, mas depois, com a chegada do homem europeu e a miscigenação, os descendentes então que restaram acabaram herdando então esse gene. Então essa questão de miscigenação entre espécies diferentes, tribos diferentes que começaram a se combinar, povos diferentes que começaram a se combinar e outros que não sobreviveram, deram essa resposta a esta questão. E a gente consegue saber isso, principalmente, como eu falei, através da análise do DNA. Então nós temos, basicamente, umas unidades, como se fossem pecinhas de Lego, que nós chamamos de nucleotídeos. A gente aprendeu isso na escola. É a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Então, basicamente, esses 4 tipos de pecinhas diferentes de Lego, combinando elas numa sequência de milhões de nucleotídeos diferentes, você tem o que a gente chama de um código genético. A gente tem o nosso DNA. E para que serve o DNA? A principal coisa para que serve o DNA é que uma determinada sequência desses nucleotídeos é o que a gente chama de gene. Ele é responsável por você criar cópias de coisas que a gente chama de proteínas, que é basicamente que dizem como é que o nosso corpo vai funcionar. Então, se eu tenho uma cor de um olho, um formato de orelha de outro, se o meu pulmão funciona de determinada forma, porque existem proteínas específicas que fazem esta função. Então, analisando o DNA, você consegue saber exatamente de quais regiões determinados trechos de DNA, os determinados genes são mais comuns. E aí que você consegue, por exemplo, fazer aqueles testes, daqueles kits que você compra online, chega na sua casa e você manda o seu material genético de volta e eles te falam, olha, você tem 70%, por exemplo, de descendência filipina, 30% Vietnã, etc. Eles conseguem saber isso com uma boa precisão, baseado na análise dessas regiões específicas catalogadas que a gente tem do nosso DNA. E claro que o nosso DNA não é o mesmo DNA de gerações atrás, porque o DNA ele acaba sofrendo mutações, quando ele é copiado, sofre mutações, e isso deixa algumas transformações. Só que a taxa de mutação no nosso DNA, ela acontece de uma maneira muito lenta, por isso a gente consegue fazer esse rastreamento. E é interessante que nós, humanos, no geral, a gente é muito mais parecido entre a gente do que a gente imagina. A gente pode olhar as outras pessoas, diferenças de estatura, de cor de pele, de outras características, que a gente pode achar que a gente é muito diferente. Só que existem, por exemplo, tribos de primatas na África, que moram na mesma região central da África, que existe uma variação, uma variabilidade genética entre eles, e são tribos diferentes de macacos ali, mas que estão na mesma região. Existe uma variação do DNA deles, uma variabilidade genética muito maior do que tem em qualquer pessoa do planeta Terra inteiro. Então a gente é muito mais parecido do que a gente imagina, mesmo se comparado, por exemplo, com outras espécies. Você tem uma ideia, você pega 2 pessoas quaisquer do planeta Terra, elas só diferem o DNA entre elas 1 para cada 1000 pares de nucleotídeos. Claro que isso parece muito pouco, só que quando você imagina o tamanho do DNA, isso acaba dando ali milhões de coisas diferentes, né? Mas se você pensar que somente 2% do DNA é responsável por codificação de proteína, você acaba tendo que essas diferenças elas são cada vez menores. O que a gente acha que é uma diferença muito grande, não é tão grande assim. E só para eu falei a questão de gene, mais ou menos, um tamanho de um gene é mais ou menos uma sequência ali de, digamos, uns 1000 nucleotídeos, você dá mais ou menos o tamanho de um gene. Você vê como é que proteínas são moléculas grandes. Mas o que isso tem a ver com o assunto que a gente está falando aqui? Bom, esse nosso ancestral, que a gente descobriu através de teste genético, mais recente que a gente tem em comum em todas as pessoas, é de 3.000 anos atrás, a gente consegue também saber o oposto. Qual que é o nosso ancestral mais antigo que existe? Ou seja, qual que é a pessoa mais antiga que existe que tem um DNA, um pedaço de DNA que todos nós compartilhamos? Quem que é, digamos, o nosso Adão ou a nossa Eva? No caso aqui é uma Eva, a gente sabe exatamente o gênero da pessoa por um motivo simples. A gente aprendeu na escola que nós temos 46 cromossomos, mas na verdade a gente pode dizer que a gente tem quase como se fosse 47 cromossomos, porque existe um trecho do nosso DNA que é diferente do resto do nosso DNA, que está contido dentro da célula, mas numa parte meio que diferente da célula,
que é uma organela que a gente chama de mitocôndria. Se você ouviu o episódio do nosso podcast, o Intervalo de Confiança, que a gente fala com o cientista William sobre doenças mitocondriais no espaço, a gente falou um pouquinho dessa organela lá. Então, basicamente, a mitocôndria, ela não tem o mesmo DNA que o restante da célula. Basicamente, a mitocôndria é um ser intruso no nosso corpo. Estava um dia, muitos e muitos anos atrás, a bactéria estava ali de bobeira, e aí um dia uma célula absorveu essa bactéria, não consumiu essa bactéria, não se alimentou dela, mas começou a ter uma relação de simbiose. Essa bactéria, que hoje a gente chama de mitocôndria, começou a produzir energia para a célula, e a célula se tornou então mais capaz de se reproduzir, crescer, desenvolver, e a gente tem hoje a mitocôndria como parte da célula, mas ela é quase que um corpo intruso. Não só isso, todas as mitocôndrias você herda não do seu pai e da sua mãe, você herda apenas da sua mãe. Os espermatozoides, eles não doam mitocôndria para o feto. A mitocôndria que você tem vem do óvulo da sua mãe. Então, todo o DNA mitocondrial, ele é DNA mitocondrial materno. Por isso, analisando o DNA mitocondrial, você consegue, através de alguns cálculos que a gente consegue saber taxas de mutação de geração para geração, que são taxas fixas, a gente consegue saber que, mais ou menos há 150 mil anos atrás, na região central da África, a gente tem a nossa mais antiga descendente em comum, que é a que a gente chama da nossa Eva mitocondrial. Ela viveu há 150 milhões de anos atrás. Existiam outras tribos e outras, obviamente, mulheres ali, mas ela foi a que sobreviveu para deixar descendentes até a nossa geração. Então, ela é a nossa descendente mais antiga. Então, respondendo a pergunta no começo do vídeo, somos todos parentes? Sim. A nossa mãe mais antiga data de 150 mil anos atrás, e o nosso descendente, pode ser pai ou mãe, a gente não sabe o gênero, mais próximo que a gente consegue mapear é 3 mil anos atrás. Então, quando você estiver brigando com alguém na internet, muito cuidado, que você pode estar brigando com um primo. Ok, um primo de milésimo grau, mas ainda assim um primo seu. Então, no final, o mundo, com todas as brigas, é nada mais do que um grande zap de família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e gosta do nosso conteúdo, não esqueça de conhecer também o podcast Intervalo de Confiança. A gente está no Spotify e nas principais plataformas de podcast. E nos siga nas nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram nós estamos como iconfpod, ICONF. No YouTube e no Facebook nós estamos como Intervalo de Confiança. Um grande abraço, até o próximo vídeo na Estrada Nova.